Bom dia, amigos do meu Brasil. Há muito, muito, muito tempo atrás, numa galáxia distante, não havia ainda a internet que todo mundo conhece. Essa internet se tornou popular por causa de um sujeito chamado Lee, mais ou menos em 1995, acho que foi isso. Mas, antes dessa popularização da internet, nós já falávamos, principalmente as universidades. Por quê? A internet nasceu de uma rede de defesa americana, que em 1969, essa rede, chamada ARPANET, se tornou, não é que tenha se tornado pública, colocou como acesso às universidades, que eram os centros de pesquisa, que o Exército e as Forças Armadas americanas sempre dependeram de pesquisa, inovações. Então, as universidades, né, .edu, tinham uma internet igual essa que está rodando aí nas minhas costas. Era linha de comando e binário. Tá? Não existia DOS. Não existia. MS-DOS já é bem mais recente. E, naquele tempo, malucos como eu, e outros que eu vou citar daqui a pouco, já falavam, trocavam mensagens através de um negócio chamado BBS, Bulletin Board System. Gente, era duro. Só maluco mesmo. Como é que o pessoal chamava a gente? Enxugador de bits? Acho que era isso. Por quê? Você tinha que acessar o telefone, você tinha que ter um telefone acoplado ao seu computador, por um protocolo chamado dial-up, e através dele você discava para o seu BBS. O maior BBS de São Paulo foi o do meu amigo Alexander Mandic, o Mandic BBS. O Mandic, inclusive, recentemente foi acometido desse vírus desgraçado chinês, mas já está curado, já está bem, graças a Deus. Então você conectava, logava, através de um programinha do BBS. Você, antes offline, preparava as mensagens todas, zipava. Quando você logava, você enfiava aquele zip no BBS e recebia o de lá com mensagens que podia vir de qualquer parte do mundo. Ou então, normalmente o BBS era mais bate-papo local na cidade. Não, muito difícil, só a gente do Inside Hotline de antigamente, do Uniqui, do Júlio Botelho, a gente falava com o Mandic em São Paulo, mas normalmente era paulista falando com paulista, carioca falando com carioca. A gente trocava mensagem através de um protocolo muito rudimentar chamado UCP. E o primeiro BBS do mundo surgiu em 72, em Berkeley e em São Francisco, e era de um sujeito chamado Efraim Limpkin. Em 84, no Brasil, surgiu o BBS do Pinto, aqui no Rio de Janeiro. O Henrique Pechmann, meu amigo, nos anos 80, entre 84, que ele era do BBS do Pinto, criou aquele Fórum 80, que foi muito famoso na época. E, em 89, o Charles Miranda, que tinha um BBS chamado Hotline inicialmente, a Globo bateu nele, ele teve que trocar o nome para Inside. Eu era usuário do Inside, do Charles Miranda, conseguiu se logar na rede Fidonet da Argentina para poder mandar as mensagens. Essa ligação telefônica era feita de madrugada, que era mais barato. Então, eu queria dar essa notícia porque assim funcionavam os BBS antes do Lee criar o WW e o protocolo SMTP, Single Mail Transport Protocol, que é o protocolo usual que todo mundo conhece e nem entende o que é que acontece por trás das câmeras, né? O protocolo é tão intuitivo que as pessoas anexam coisas até grandes demais e, por incrível que pareça, elas caminham divididas em milhares de pacotes. Eu quis fazer esse resumo histórico, né? Porque está sumindo essas informações e às vezes servem de fonte de consulta de algum estudante. Eu vou rodar um filme agora
que hoje, quando eu acordei pensando no meu amigo Júlio Botelho, recentemente falecido desse maldito vírus chinês, e eu gravei uma coisinha que eu vou botar agora para rodar. Esse antigo ditado, que está na minha camiseta, pior que uma derrota é a vergonha de não ter lutado, é uma homenagem que eu faço ao meu amigo e antigo sócio, Júlio Botelho, recentemente falecido por esse desgraçado vírus chinês. Esta frase foi usada recentemente pelo meu amigo Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. E, como eu disse, esta camiseta é de um encontro criado pelo Júlio Botelho de BBS internet, principalmente o BBS Mandique de São Paulo e o Uniqui aqui do Rio de Janeiro. O Júlio Botelho era o criador do Uniqui User Groups, que naquela época divulgavam o começo da internet. Foi julho de 1995. Então fica aqui a minha singela homenagem ao amigo que partiu. Deixa eu dar mais uma informaçãozinha, só para ficar completo, né? Ficar perfeito esse vídeo, porque vai servir de fonte de consulta para alguns estudantes que precisam fazer pesquisa nisso. Naquele tempo, no tempo dos BBS, como é que o BBS funcionava? Você logava através do dial-up, ou seja, você tinha que ter um telefone ligado no seu computador pelo protocolo dial-up, você discava para o número do BBS e você então se conectava, logava e se conectava. Através de um menu ASCII, ou seja, tudo DOS, você escolhia o que você ia fazer. Ia para a sala de bate-papo ou ia enviar mensagens ou receber mensagens. Não era como hoje que você anexa as coisas e o protocolo SMTP de hoje, Single Mail Transport Protocol, você conversa, então você já nem nota que por trás de tudo existe esse monte de 01 que eu estou mostrando na tela. Não era esse protocolo antigamente, era o UCP. Caramba, cadê? Eu tinha anotado aqui que essas coisas antigas a gente esquece. Sei lá onde é que eu anotei. Protocolo UCP, protocolo que funcionava da seguinte maneira. Você tinha um programinha que compactava todas as suas mensagens antes, offline. Quando você logava, esse protocolo pegava e carregava as mensagens, ou seja, você enviava as mensagens. E recebia o próprio programinha e o protocolo UCM. Engraçado, eu sempre achei que era o UCP, talvez por causa da Rússia. A memória do velho é um problema muito sério. E então você recebia, enviava as mensagens e deslogava. O BBS ficava juntando as mensagens e de madrugada, que a linha telefônica era mais barata, a ligação telefônica, ele fazia uma conexão, né, com o México, com uns backbone que tinha no caminho, como a maioria das mensagens era para os Estados Unidos, poucas, a Europa tinha pouca atividade naquele tempo, a maioria da atividade é nos Estados Unidos, que é onde nasceu a internet, a ARPANET. Então, de madrugada, os BBS pegavam aquele conjunto de mensagens que as pessoas tinham deixado, enviava e recebia de lá para, quando o sujeito logasse, receber suas mensagens. Tá? Então, esse protocolo é o protocolo antigo, muito difícil de usar, mas com a chegada em julho de 95, da internet como todo mundo conhece hoje, o protocolo de correio passou a ser o SMTP, Single Mail Transport Protocol, e hoje é tudo mais fácil. Eu quis deixar esse registro técnico e chato apenas para servir de ajuda a quem precisa.